Olá, meu nome é Aline e eu faço parte do grupo Perdidos. Eu vou estar falando sobre análise custo, volume e lucro, CVP. Bom, por definição, o CVP é uma técnica contábil gerencial que estuda o efeito do volume de vendas e dos custos do produto no lucro operacional de uma empresa. Ele mostra como o lucro operacional é afetado pelas mudanças nos custos variáveis, nos custos fixos, no preço de venda por unidade e no mix de vendas de dois ou mais produtos. A análise CVP se preocupa com a identificação dos custos fixos de uma empresa, seu custo variável por unidade, o preço de seu produto e a utilização desses dados para elaborar as seguintes medidas: a margem de contribuição, a contribuição percentual da margem, o ponto de equilíbrio, as vendas de renda-alvo e a margem de segurança. Esses tópicos serão trabalhados pelo restante do grupo. O gráfico CVP mostra a relação entre o custo das unidades produzidas e o volume de unidades produzidas usando custos fixos, custos totais e vendas totais. As empresas traçam o gráfico CVP para verificar o impacto potencial das mudanças no volume de vendas, nos custos de produção e nos lucros gerais. O gráfico, nesse caso, leva em consideração custos fixos, custos totais e vendas totais. As empresas envolvidas nos processos de fabricação confiam no gráfico CVP para determinar o ponto de equilíbrio. Da mesma forma, o gráfico atua como um auxiliar essencial no planejamento da produção e nas atividades de vendas. O gráfico também fornece uma representação precisa dos custos fixos e variáveis. Algumas das suposições feitas na preparação do gráfico CVP incluem garantir que os custos fixos não mudem, mesmo com o aumento ou redução do nível de produção. Da mesma forma, supõe-se que uma empresa possa vender todos os produtos que produz. O preço de venda de todos os produtos produzidos deve permanecer o mesmo até que todos os produtos sejam vendidos. Da mesma forma, qualquer unidade adicional produzida resulta no mesmo aumento no custo variável. Aqui nós temos um exemplo de gráfico CVP. Como você pode ver no gráfico que está aqui exemplificado, os custos fixos de produção são representados pela linha cinza sólida e são constantes em todos os níveis de produção, não importa se 10 unidades ou 10.000 são produzidas. Os custos fixos serão sempre os mesmos. A linha verde, mais escura, representa os outros totais de produção, os custos totais de produção. Isso inclui custos fixos e variáveis. À medida que a produção aumenta, o mesmo ocorre com os custos totais de produção. A linha verde clara representa o total de vendas da empresa. Essa linha assume que, à medida que mais unidades são produzidas, mais unidades são vendidas. O ponto em que a linha de custos totais cruza a linha de vendas total representa o ponto de equilíbrio, que está situado aqui. É nesse ponto que as receitas de vendas são iguais às despesas totais. Em outras palavras, este é o ponto de produção em que a receita de vendas cobrirá os custos de produção. O gráfico de lucro do volume de custo calcula o ponto de equilíbrio nas receitas e unidades. Por exemplo, esse gráfico CVP mostra um ponto de equilíbrio de $52.000 em receita e 55.000 unidades. Observe como a área entre a linha de vendas e a linha de custo total fica vermelha abaixo do ponto de equilíbrio e verde acima dela. Nesse caso, é azul. Isso representa a perda e o lucro à medida que as vendas aumentam. Os gerentes podem usar esse gráfico para prever as perdas futuras e também as vendas projetadas, né, se elas não forem atendidas. Por exemplo, se a empresa vender apenas $30.000 em produtos, seus custos totais serão de aproximadamente 38.000, resultando em uma perda de $8.000.
A gerência pode usar essas informações, então, para prever estimativas de orçamento e prever agendas de produção futuras com base nas vendas previstas. Essas são as fontes que eu utilizei para a realização desse vídeo. E obrigada.